todos bem-vindos a este nosso canal Espírita Kardecizando. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, trata do princípio vital, e o subtítulo de hoje é Inteligência e Instinto, que no Livro dos Espíritos está a partir da pergunta 71, ou melhor, a partir das perguntas 71 a 75. Mas antes de mais nada, de imediato, eu quero pedir a todos vocês que já nos acompanham, se ainda não estiverem inscritos, se inscrevam no canal, apertem o botãozinho lá de inscrito e aquela tecla todas para serem notificados das novas palestras que saem sempre às terças e quinta-feira. E você, meu irmão, que é novo no canal, que está nos assistindo hoje pela primeira vez, eu peço a mesma coisa. Se inscrevam, divulguem, compartilhem e comentem. Como eu já disse, todos os comentários são sempre bem-vindos e respeitosos, desde que respeitosos. Serão todos respondidos também. Muito bom. Então, vamos partir, sem muitas delongas, direto para a pergunta 71 de O Livro dos Espíritos, que trata, cujo subtítulo, como eu já disse, é Inteligência e Instinto. Aí a pergunta 71, Kardec fez da seguinte forma: a inteligência é um atributo do princípio vital? São três coisas distintas: fluido cósmico universal, princípio vital, agora são aqui inteligência. A inteligência é um atributo do princípio vital? A resposta foi a seguinte: não. Pois as plantas vivem e não pensam. Não tendo mais do que vida orgânica, a inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Órgãos materiais animalizados naturalmente, Somente com a união do espírito, da inteligência, a matéria animalizada. Repetindo, não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. 2 pontos. Somente a união com o princípio, com o espírito, da inteligência, a matéria animalizada. É isso aí que a gente chama, é necessário que o espírito se una à matéria para intelectualizá-la. Então, o espírito uniu-se com a matéria animalizada, dá inteligência, dá intelectualidade à matéria. Eu acho que aí já ficou bem tranquilo isso aí para todos nós, O nosso irmão Kardec faz um comentário muito interessante, muito apropriado, que eu quero logo de cara ler para todos vocês. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Isso aí é o que a inteligência nos proporciona, certo? É uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos. Vamos fazer uma distinção dessas classes. Kardec fez a seguinte distinção dessas classes aí, para não confundir mais. Os seres inanimados. Primeiro, os seres inanimados são aqueles formados somente de matéria, sem vitalidade nenhuma, nem inteligência, são os corpos brutos. Exemplo, as rochas. Pronto. Só isso aí, tem mais. Os seres animados agora, não pensantes. Bem, seres animados não pensantes, uma segunda classe. São aqueles seres formados de matéria. Seres animados não pensantes. São aqueles formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovistos de inteligência. Exemplo, as plantas. Pronto. Aquela mangueira bonita dentro do fundo da sua casa é exatamente isso aí. Agora, os seres animados pensantes, meus irmãos, são aqueles seres formados de matéria agora, tá vendo aí, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Aí estamos nós. O que eu sou? Eu sou um ser animado, pensante, sou formado em matéria orgânica, matéria se foi animalizada com o princípio vital que a ela se uniu, e com a união do Edivaldo Espírito
eu tenho agora a intelectualidade, a intelectualização dessa matéria. Não é o espírito que se une à matéria para intelectualizá-la? Então é isso aqui. Essa matéria que vocês estão vendo aqui, falando tudo direitinho, tudo isso é possível porque tem um espírito unido a ela. Assim Deus o fez desde os princípios, né? Aí Kardec vai, sempre querendo pesquisar, querendo saber das coisas, ele faz essa pergunta 7.2. Qual é a fonte da inteligência? Os espíritos superiores dão um senhorio de leve. Já o dissemos, a inteligência universal. Lá na pergunta 71, a resposta de Kardec não foi essa? A inteligência é um atributo do princípio vital, quando ele perguntou isso? Não. Pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito da inteligência à matéria. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Aí Kardec faz a pergunta 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção, um pouco de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Essa é a segunda pergunta do nosso irmão, 72A. Muito bem, a resposta foi essa. Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade e moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Porque, meus irmãos, essa pergunta aqui é como se perguntasse assim, como é que Deus fez o espírito? Como é que Deus faz o espírito? Eu estou pensando aqui, não esse corpo material. Matéria orgânica, matéria animalizada, tirada do fluido cósmico universal, princípio vital. Entrou aqui um espírito que vos fala, e essa matéria está animalizada, ficou também intelectualizada. Então essa pergunta aqui, será que existe algum ponto do universo, um estoque de inteligência, e cada ser depois de pronto vai lá e tira um lugar para ele, uma quantidade, e assimila? Acho que não, né? Porque se fosse assim eu tiraria toda a inteligência universal para mim. Então não é bem aí. Então isso aí é como perguntar, como é que Deus faz o espírito? E o espírito de verdade já dá logo essa resposta. Há coisas que pertencem aos segredos de Deus e que não é dado a nós homens, pelo menos por enquanto, penetrar. Essa questão é uma delas. É uma delas. A gente sabe, a gente pode saber e adiantar, que inteligência é algo que vai se adquirir no tempo. Um princípio há. E depois você vai agregando, vai somando. Eu sempre uso como exemplo essas crianças prodígios que hoje chegam na Terra, menino com 5, 6 anos que tocam piano, igual ou melhor que um Mozart, um Beethoven, os criadores daquilo. Ou é aquele menino, é o Beethoven, o Mozart, o Bach reencarnados, ou uma pessoa, se não for ele, está vindo adquirindo aquela habilidade, tocando aquele instrumento de longas datas, adquirindo tudo aquilo. Então adquirir inteligência é algo que prova de cada um. Porque eu quero crer e afirmo, eu quero crer, que depende, quero crer não, eu tenho certeza, depende do nosso esforço. Você não é bom em determinada coisa, mas se esforça e aprende, vai agregando. Agora, um princípio há. E esse princípio Deus não revelou para ninguém. Como é que esse princípio inteligente aí, olha bem, princípio inteligente, como é que ele começa? Tudo bem por enquanto? A pergunta 7.3, vamos entrar no campo dos instintos. Aí Kardec perguntou assim, o instinto é independente da inteligência? O instinto é independente da inteligência? A resposta é assim, precisamente não. Por quê? É uma espécie de inteligência. É também uma espécie de inteligência, uma inteligência instintiva. E diz o seguinte, que o instinto é uma inteligência não racional. Ela nos leva a agir, esse instinto em nós,
né, implícito em nós, inerente a nós, nos faz agir de uma maneira não racional. Você age pura e simplesmente. É por ele que todos vocês provêm as suas necessidades. Então, por instinto, às vezes, a gente faz coisa até que foge um pouco ao bom senso para sobreviver, para qualquer coisa. Tem gente que não tem controle nenhum disso aí e não tem muita racionalidade, e quando ele está com fome, ele tira o que ele precisa de um jeito ou de outro de quem tem. Certo? Uma mãe, por exemplo, que tem um filho, se ela vê o filho correndo um risco qualquer, ela age instintivamente, sem pensar nada, e salva a vida do filho. Então essa inteligência instintiva nunca acaba, ela está em nós e caminha conosco junto com a inteligência racional, não é isso? E ele falou assim, pode-se assimilar, ou melhor, desculpa, pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, tem que ser inteligência racional, já que instinto também é uma espécie de inteligência. Então vamos lá, vamos fazer a pergunta assim, pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência racional, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? E a resposta é não. O Espírito de Verdade taxativamente disse não, porque eles frequentemente se confundem, ou seja, o instinto e a inteligência frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência racional, racionalizada, pensada, comparada, para chegar a um ponto. A inteligência instintiva é uma questão de sobrevivência, você vai e age e acabou. Eu falo com a inteligência assim, um pouco mais acima do animal, que tem um instinto de sobrevivência, de alimentar, por exemplo. Ele chega num canto, ele vê uma presa que ele gosta de comer, e ele está com fome, ele pula, mata e come, simplesmente. Isso é um instinto. Agora, se a gente observar, esse animal ainda, ele mesmo começa a desenvolver técnicas, aptidões, estratégias para capturar as presas. Então, é uma inteligência instintiva com mais alguma coisa no animal. Em nós já está bem delimitada as coisas, a inteligência racional e aquela inteligência instintiva. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Olha bem, por quê? O instinto te leva simplesmente a se defender, a evitar isso ou aquilo. Mas muitas vezes você não age instintivamente e age racionalmente, e começa só a pesar. E quando você é orgulhoso e vaidoso e egoísta, você só pesa todas as consequências que podem advir em você tomar esse ou aquele caminho, mesmo que vai prejudicar o outro. Aí está entrando também o seu livre-arbítrio. Você esqueceu o instinto, esqueceu tudo. Foi só com a razão. Pensou, só pesou todas as possibilidades, todo o custo-benefício. Ah, não, então eu vou lucrar com isso aqui. E foi então para a decisão. E muitas das vezes em detrimento do seu irmão. Por enquanto, meus irmãos, eu fico por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência. Quero pedir a Deus mais uma vez que abençoe a todos vocês, seus familiares também. Fiquem todos com Deus.